Bom dia, boa tarde, boa noite, caros alunos. Professor Luan Martins na área e esse é o canal Determina. Trago para vocês hoje mais uma inauguração do canal Determina, a playlist do primeiro ano para o PET, Plano de Estudo Tutorado do Estado de Minas Gerais. A aula de hoje será voltada para o tema de notação científica. Cara aluno, você que tem a apostila do PET disponibilizada pelo Estado de Minas Gerais, você pode perceber que as 4 semanas são atividades voltadas para notação científica. Então vamos para a aula? Pessoal, antes da gente começar a falar sobre notação científica, nós temos que relembrar algumas operações. E uma dessas operações é a operação de potência. Vocês lembram como é que resolve potência? Pessoal, potência é uma operação que vem da multiplicação de números iguais, da multiplicação de fatores iguais. Quero que vocês prestem atenção, pessoal, que aqui a gente tem um exemplo de potência. 2 elevado à quarta potência. O número 2, pessoal, que é um número maior aqui, ele é conhecido como base da potência. E o 4 aqui, pessoal, que é positivo, é o expoente. Pessoal, vou começar a explicar para vocês potência com expoente natural, depois eu vou para o expoente inteiro, onde o expoente é negativo, e depois eu vou para o expoente racional. Então, pessoal, como devemos calcular potência? Prestem atenção, caros alunos, que na potência, quem manda é o expoente. Observem que o expoente é 4. Ele manda sempre você repetir a base 4 vezes. Então, quer dizer que depois da igualdade, eu vou repetir o 2 4 vezes. 2, 2, 2, 2. O que a gente vai fazer agora, pessoal? Entre esses números 2, a gente vai colocar um sinalzinho de multiplicação. Ou seja, 2 elevado à quarta potência é 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. E o que a gente faz agora, pessoal? A gente multiplica isso aqui tudo. E quando você multiplica isso aqui tudo, pessoal, 2 vezes 2 nos dá 4. Esse 2 vezes esse 2 isso aqui também nos dá 4. E como aqui, pessoal, tem um sinalzinho de multiplicação, 4 vezes 4 nos dá 16. Caros alunos, eu quero que vocês prestem atenção que quando eu tenho 2 elevado a 4, essa forma aqui, pessoal, de escrita chama-se forma de potência. E o resultado da potência, caros alunos, que é 16, nós conhecemos como valor de potência. Gravem aí, vamos para alguns exemplos. Caros alunos, percebam que aqui eu trouxe 3 exemplos. O exemplo 1 é a potência 4 elevado a 3. O exemplo número 2 é a potência 3 elevado a 4. E o exemplo número 3 é a potência 2 elevado a 6. Ou 2 elevado à sexta potência. Lembra que eu falei com vocês, caro aluno? Quem que manda na potência? Quem que manda nessa forma de potência? É a base 4 ou é o expoente 3? Eu escutei aí o expoente 3, caro aluno. Isso mesmo. O expoente 3 aqui, pessoal, ele que manda na potência. Ele mandou você repetir a base 3 vezes. 4, 4 e 4. Depois que você faz isso, pessoal, aí você preocupa com a continha que você faz. Lembra que eu falei com vocês que potência vem da multiplicação de números iguais? Então você vai multiplicar todos esses números. 4 vezes 4 aqui, pessoal, nos dá 16. E 16 vezes 4 nos dá 64. Vamos para o exemplo 2? Percebam, pessoal, que o expoente aqui é o número 4. Então é ele que manda, cara aluno. Ele mandou você repetir a base 4 vezes. Então você repete a base 3, 1, 2, 3, 4 vezes. Repetir a base 4 vezes. Agora você multiplica, faz a operação de vezes. 3 vezes 3 aqui, pessoal, é 9.
3 vezes 3 aqui também, pessoal, é 9. E 9 vezes 9 é 81. Agora, cara aluno, no exemplo 3, quem que é o expoente? Eu escutei aí 6. Realmente, pessoal, o que eu marquei ali, o expoente é 6. Então, eu vou repetir a base quantas vezes? 6 vezes. E quem que é a base? A base é 2. Então, vai ser número 2, 2, 3, 4, 5 e 6. E o que a gente faz entre esses números 2? A gente multiplica. E agora a gente faz a continha. 2 vezes 2 aqui, pessoal, é 4. Aqui também, ó, 2 vezes 2 também é 4. E 2 vezes 2 também é 4. 4 vezes 4 eu sei que é 16. E 16 vezes 4 é 64. Pessoal, vamos continuar nossos exemplos resolvendo agora potências com expoentes negativos. Sempre, pessoal, que os expoentes das potências forem negativos, vocês têm que usar uma propriedade matemática. Prestem atenção aqui. Considere aqui, pessoal, uma base A com A diferente de zero, em que essa base A, pessoal, está elevada a um expoente negativo, menos n. Quando isso acontece, pessoal, o que você tem que fazer? Você tem que inverter a base. Normalmente, pessoal, é feito assim. Quando a base não é uma fração, você vem embaixo da base e coloca o número 1 e você inverte. O 1 vai para cima, que nem eu coloquei aqui, e o A, que é a base, vai para baixo. Como o expoente menos n acompanha A, então quando você inverte a base, o expoente n, só que agora positivo, irá acompanhar a mesma base A, que nem eu coloquei aqui, pessoal. E é isso daqui, pessoal, a aplicação dessa propriedade que a gente vai fazer nos exemplos 4 e 5. No exemplo 4, como a base não é uma fração, a gente coloca sobre 1, que nem estou fazendo aqui agora, inverte a base. E o expoente, pessoal, que aqui é menos 3, ele vem aqui acompanhando a base 2 mais 3 positivo. Agora você consegue calcular. Vamos lembrar aqui? Você repete a igualdade, o número 1 fica na parte de cima, sobre a aplicação dessa potência aqui, pessoal. 2 elevado à terceira potência, que é 2 vezes 2 vezes 2. Lembra que o expoente aqui agora ele é positivo e mandou você repetir a base 3 vezes? Agora você calcula. Quando você multiplicar aqui 2 vezes 2 vezes 2, vai nos dar 8 e fica no denominador, enquanto 1 fica no numerador. Então, 2 elevado a menos 3 nos dá 1/8. Agora, no exemplo 5, pessoal, como a base, pessoal, do expoente negativo menos 2 aqui é uma fração, você inverte normalmente. O que você vai fazer? Repete o parêntese. Dentro do parêntese aqui, pessoal, você vai repetir o sinalzinho de menos, que a fração é negativa. Coloca o tracinho de fração. Como eu falei com vocês, vocês têm que inverter a base. O 7 aqui é denominador, ele passa a ser numerador. O 1 aqui é numerador, ele passa a ser denominador. Quando você faz isso, você é obrigado a colocar o expoente positivo agora. Agora, caros alunos, vocês conseguem calcular, porque o expoente é positivo, que mandou você repetir a base 2 vezes. Vamos repetir a base 2 vezes aqui, ó. Repete a base 2 vezes. Ah, professor, por que você repetiu o parêntese 2 vezes? Preste atenção, pessoal. O mais 2 aqui, ele é expoente do parêntese, que dentro do parêntese tem a fração menos 7 sobre 1 vezes menos 7 sobre 1. Agora, calculando aqui, pessoal, vamos lá. Essa multiplicação, 7 vezes 7 nos dá 49. Menos vezes menos nos dá mais. 1 vezes 1, você vai colocar o 1 aqui no denominador, mas não precisa, tá bom, pessoal? Ficaria 49 sobre 1. Vou colocar para vocês verem. Ficaria assim, pessoal, 49 sobre 1. Mas fração é divisão. E 49 dividido por 1, pessoal, nos dá quanto? 49. Tá ok, pessoal? Entenderam como é que vocês aplicam quando o expoente for negativo?
Agora, caros alunos, quero apresentar para vocês algumas propriedades. Observe a primeira propriedade. Todo número elevado a zero, onde o zero é o expoente, é igual a 1. Observem que a base A tem que ser diferente de zero. Se vocês tiverem zero elevado a zero, isso aqui é uma indeterminação matemática. A segunda propriedade, pessoal, qualquer base elevada a 1 é a própria base. Lembra que eu falei para vocês, pessoal, que o expoente é que manda? O expoente mandou repetir a base quantas vezes? Tá aqui, pessoal, uma única vez. Tá bom? Pessoal, terceira propriedade. O número 1 elevado a qualquer expoente para todos e pertencentes aos reais. Sempre que você tem a base 1 elevada a qualquer expoente, vale quanto? Vale 1, caros alunos. E aí, pessoal, vamos continuar nossas propriedades de potência? Essas propriedades são a multiplicação de potências de bases iguais e a divisão de potências de bases iguais. Percebam aqui que eu tenho uma potência de base A elevada a m vezes uma potência de base A elevada a n. Observe que as bases são iguais, você repete a base A e soma os expoentes m mais n. Vou colocar aqui, pessoal, um exemplo com números, tá bom? Exemplo. Se eu tivesse 2 elevado à sétima potência vezes 2 elevado à oitava potência, seria igual. Vou repetir a base, que a base é igual, a base é 2, e somar os expoentes. 7 mais 8, 15. Pessoal, para a propriedade 5, eu tenho uma divisão de potências de bases iguais, como eu havia falado. Eu repito a base A e subtraio os expoentes. O expoente m, que é da esquerda, menos o expoente n, que é da potência da direita. Da direita de quem? Da direita do sinal de divisão. Tá bom? M menos n. Exemplo. 3 elevado a 15 dividido por 3 elevado a menos 18. Vou simplificar, pessoal, a uma só potência. Percebo que eu tenho uma divisão de potências de bases iguais. Eu repito a base e subtraio os expoentes. O comando, pessoal, é subtrair. Então, pessoal, você já sabe que vai ter um menos entre os dois expoentes. O expoente da esquerda, que é 15, menos o expoente da direita, que é menos 18. Percebam, pessoal, que eu tenho aqui dois sinais de menos consecutivos. Eu não posso ter isso. Aí você utiliza um separador de operações, que é o parêntese. Você sabe que menos antes do parêntese com menos depois, ó, menos com menos, isso vai virar mais. Nós vamos ter 3 elevado a 15 mais 18. Que nos dá, pessoal, 3 elevado a 33. Pessoal, não vamos perder o foco, continuando nossas propriedades de potência. Trago aqui para vocês duas propriedades importantes. A propriedade potência de potência e a propriedade potência de um produto. Professor, como que aplicamos a propriedade potência de potência? A potência de potência, pessoal, você vai ter um expoente de dentro do parêntese, que é n, e um expoente de fora, que é m. Você irá repetir a base A e irá multiplicar o expoente de dentro, n, vezes o expoente de fora, m. E está aqui a aplicação da nossa propriedade. Vamos fazer isso através de um exemplo? Exemplo. 7 elevado a 2, tudo isso elevado a 15. Percebam, caros alunos, que eu tenho um expoente de dentro, que é 2, e um expoente de fora, que é 15. Você repete a base 7 e multiplica o expoente de dentro 2 vezes o expoente de fora 15. 2 vezes 15 nos dá 30. Pessoal, a propriedade 7 aqui é muito interessante. Você tem uma multiplicação dentro do parênteses, observem o pontinho de vezes aqui.
A elevado a m vezes b elevado a n. Tudo isso, dentro de parênteses, elevado ao expoente x, que está do lado de fora. Quando você tiver esse desenho, pessoal, você irá fazer, caro aluno, uma distribuição. O expoente de fora x irá se juntar a esse expoente m aqui, e o expoente de fora x irá se juntar a esse expoente aqui de dentro, n. Como assim, professor, irá se juntar? Preste atenção, pessoal. Eu irei repetir a vezes b, onde a base a está elevado a m e a base b está elevado a n. Agora, caro aluno, como eu fiz aqui de preto com as setinhas, você virá com x aqui, o expoente x. Ele irá se juntar a m se multiplicando e irá se juntar a n se multiplicando. E a aplicação da propriedade fica assim, caros alunos. A elevado a m vezes x vezes b elevado a n vezes x. Vamos para um exemplo? O exemplo será, pessoal, 2 elevado a 5 vezes 3 elevado a 2. Tudo isso elevado a 13. Vamos observar, pessoal, que no exemplo aqui que está numérico, a imagem é idêntica a esse exemplo com variáveis. Você vai pegar o expoente de fora, que é 13, e ele vai se juntar ao expoente 5 e ao expoente 2. Você primeiro repetirá a base de cada um dos fatores, a base 2 e a base 3. Base 2 vezes base 3. Repete seus expoentes iniciais, que são 5, e aqui é 2, vezes o 13 que se juntou aqui, vezes o 13 que se juntou aqui. Isso é igual a 2 elevado a 65 vezes a 3 elevado a 26. Caros alunos, agora na propriedade 8, eu tenho uma potência de um quociente. Como assim, professor? O expoente x aqui da base, que é o parêntese, que tem toda essa fração aqui, que é um quociente, a gente chama de potência de um quociente. E, igualzinho como a gente fez na potência de um produto, a gente vai pegar esse expoente x de fora e vai distribuir ele para o expoente m e para o expoente n. A gente repete a fração, no caso, a base a no numerador e a base b no denominador. Cada uma dessas bases terá o expoente dela, a elevado a m, b elevado a n, vezes o x que chega aqui, vezes o x que chega aqui. Entenderam, pessoal, a aplicação? Vamos a um exemplo? Eu tenho aqui 10 elevado a 7 sobre 11 elevado a 9, tudo isso elevado a 100. Percebam que 100 é o expoente de fora, ele irá se distribuir com o 7 e com o 9 aqui. Você vai repetir 10 elevado a 7 sobre 11 elevado a 9. E o 100 chega perto do 7 multiplicando e chega perto do 9 se multiplicando. Isso vai ser igual 7 vezes 100. Nós temos 10 elevado a 700 sobre 11 elevado a 900, porque 9 vezes 100 é 900. Entenderam aqui, pessoal, a aplicação dessa propriedade? Então, pessoal, vamos continuar nossa aula que está muito interessante. Pessoal, as propriedades aqui 9 e 10 são propriedades que se relacionam. Essas propriedades são aprendidas por você no 9º ano, quando você estuda potência com expoente fracionário. E eu vou apresentar para vocês um macete para você decorar como você vai aplicar essas propriedades. Esse macete vai ensinar você a transformar a propriedade 9 na 10 e depois a 10 na 9. Vamos perceber isso? Percebam, pessoal, que aqui eu tenho uma raiz
de índice m, e no radicando eu tenho a elevado a n. Essa potência que está no radicando, depois da igualdade, você vai repetir a base, que será a. Então, vocês já sabem que o expoente de a aqui vai ser uma fração. Então, põe um tracinho de fração aqui. Ah, professor, então qual que é a regrinha? Acompanhe comigo, pessoal. Aqui, pessoal, onde eu estou apontando, o n está por dentro e o m está por fora. Preste atenção na canetinha preta. Essa parte aqui eu vou chamar de por cima, e essa parte aqui no denominador da fração eu vou chamar por baixo. Então vamos lá. Quem está por dentro, n, está por cima. Quem está por fora, está por baixo, caros alunos. É assim que a gente transforma. A regrinha é, caros alunos, quem está por dentro, n, está por cima no tracinho de fração, e quem está por fora, m, está por baixo no tracinho de fração. Entenderam aí, caros alunos? Bem legal, não é? Agora, pessoal, quero que vocês entendam. Se eu consigo sair de um radical e chegar numa potência com expoente fracionário, eu consigo voltar também, porque isso aqui é uma igualdade. Eu consigo ir e consigo voltar. Vamos fazer aqui embaixo? Então, vamos desenhar aqui raiz. A base A, que está maior aqui, ficará dentro do radicando, no radical. Então, vamos à regrinha, pessoal. Acompanhe comigo. Quem está por cima, n, está por dentro. Quem está por baixo, m, está por fora. Pessoal, nesse exemplo aqui, eu quero que vocês apliquem a propriedade 10. Percebam que eu tenho uma potência com expoente fracionário. Pausa o vídeo e tenta replicar essa propriedade 10 aqui. E aí, caros alunos, conseguiram? Acredito que sim, vocês são bastante inteligentes. Então vamos lá, caros alunos. Como eu quero transformar, pessoal, isso aqui em um radical, nós devemos desenhar o símbolo. Dentro do símbolo, que é o radicando, a gente coloca o 2. E vamos lembrar a regrinha, pessoal? Quem está por cima aqui é o 16, está por dentro. E quem está por baixo, pessoal, que é o 2 aqui, está por fora. Aí você vai calcular a raiz quadrada de 2 elevado a 16. E quando você faz isso aqui, pessoal, você pode simplificar. Dividir 16 por 2. 16 dividido por 2, isso nos dá 2 elevado à oitava potência. E quando você calcula isso aqui, pessoal, vai aparecer na tela de vocês aí. 2 elevado a 8 vai ser igual a 256. Vamos continuar nossa aula, que está muito interessante? Vamos agora aprender como a gente pode calcular potência de base 10 com expoente positivo e com expoente negativo. Vamos prestar atenção aqui primeiro no expoente positivo, pessoal. Os zeros ficarão à direita do número 1. E a quantidade de zeros, pessoal, percebam aqui, ela depende do valor que você tem no expoente. Observem. 10 elevado a 1, você repete o número 1 e coloca apenas um zero por conta desse expoente. 10 elevado à segunda potência, você repete 1 e coloca 2 zeros. 10 elevado a 3, você faz a mesma coisa, porém 3 zeros. 10 elevado a 4, a mesma coisa. E assim por diante, caro aluno. Você não precisa necessariamente, caro aluno, aplicar a definição de potência. Por exemplo, 10 elevado a 2, você sabe que é 10 vezes 10. Você não precisa fazer isso. Se você quiser fazer, fica a seu critério, caro aluno. Caro aluno, para o expoente negativo aqui, os zeros serão colocados à esquerda do número 1. Observem comigo. 10 elevado a menos 1. Você repete o 1 e coloca um zero à esquerda por conta do menos 1 do expoente. 10 elevado a menos 2. Você repete o número 1 e coloca 2 zeros à esquerda dele. 10 elevado a menos 3. Repete 1 e 3 zeros à esquerda por conta do menos 3 aqui, tá, pessoal? E assim por diante. Agora está vindo na cabeça de vocês. Professor, esses números aqui não tem que ter vírgula? Sim, caro aluno, tem que ter vírgula. Agora que entra a minha explicação. Prestem atenção que a vírgula será colocada no primeiro zero que você lê. Como assim, professor, no primeiro zero que eu leio? Olha os resultados. Caros alunos, vocês não leem da esquerda para a direita?
Então, quando você começar a ler aqui 0, 1, o primeiro zero não é esse daqui? Então, a vírgula depois dele, à direita dele. Olha essa leitura aqui, ó, 0, 0, 1. O primeiro zero que você leu foi qual? Esse daqui que eu estou apontando, não é isso, cara aluno? Então, você põe uma vírgula à direita dele. Olha aqui, 10 elevado a menos 3. 0, 0, 0, 1. O primeiro zero não foi esse aqui, cara aluno? Então, você põe uma vírgula aqui. A mesma coisa para 10 elevado a menos 4. O primeiro zero é esse que estou mostrando aqui para você. Aí você põe uma vírgula aqui. 10 elevado a menos 10, pessoal. O primeiro zero é esse daqui que você lê. Então você põe uma vírgula aqui. Lembrem-se do macete que eu expliquei para vocês, pessoal. Expoente positivo, 0 à direita do 1. Expoente negativo, 0 à esquerda do 1. E a vírgula, ela fica imediatamente à direita do primeiro zero que você lê. Tá bom? E aí, pessoal, vamos continuar a nossa aula? Agora a gente vai fazer o seguinte, nós vamos utilizar as potências de base 10 para a gente compactar os números. Como assim, professor? Observe aqui a imagem, caros alunos. Observem. Aqui eu tenho uma imagem onde mostra o número 257 milhões. Olha o tamanho desse número. Olha as duas canetinhas, a vermelha e a preta. Quando você utiliza as potências de base 10, você pode compactar esse número, escrever ele de forma menor, porém utilizando quem? A potência de base 10. Tá beleza, pessoal? Ah, professor, mas como é que a gente faz isso? Qual que é o formato da escrita? Tá aqui, pessoal, entre as duas canetinhas. Observem, por favor, caros alunos. Olhem só, você tem um número, como está aqui, ó, 257, vezes o pontinho de vezes, a potência de base 10. 10 elevado a n. Como está aqui, ó, 10 elevado a 6. Ah, professor, mas esse número e esse n, eles são que tipos de números, professor? Então, cara aluno, eles são números inteiros. Você não vai colocar vírgula neles. Eu quero que vocês observem o seguinte. Esse número que está aqui, ele não terá um zero à direita dele e não terá um zero à esquerda. Percebam, cara aluno, se eu colocar um zero aqui nele, vai ficar 2.570. O ideal é que a gente suma com zeros aqui, pessoal. Ah, mas e se o zero tiver entre 2 e 5? For o número 2057? Aí não tem importância. O zero não pode estar à direita e não pode ter zero à esquerda também. Entenderam, caros alunos? Então, acompanhe comigo. Então, pessoal, como eu disse para vocês, esse aqui é o primeiro exemplo, tá ok? O primeiro exemplo, eu vou compactar esse número aqui, 147 mil, utilizando as potências de base 10. E percebam, cara aluno, que esse número não possui vírgula. Lembra como é que a gente preenche cheque, pessoal? Imagine que isso aqui fosse 147 mil reais. Você não viria e colocaria a vírgula aqui depois do último zero? Ah, professor, mas por que você está colocando a vírgula aqui? Calma, cara aluno. A vírgula irá nos ajudar a escrever esse número naquele formato que eu apresentei, no formato compactado, onde um determinado número irá multiplicar por uma potência de 10. Acompanhe comigo. Cara aluno, e esse número que irá multiplicar pela potência de base 10 será esse daqui, ó, 147. Então perceba, cara aluno, no resultado aqui você vai colocar o número 147. Lembra que a gente multiplica por quem? Por uma potência de base 10? Você já sabe que a potência de base 10, a base é 10, e o expoente aqui, pessoal, vai ser um valor. Note o seguinte, cara aluno, a vírgula agora é importante, pois você irá deslocar essa vírgula até transformar esse número em 147. A vírgula está aqui e ela irá caminhar para onde? Para a esquerda. E sempre que a vírgula caminha para a esquerda, o expoente é positivo. Então tá, professor. Então, quando a gente vai para a esquerda, o expoente fica positivo. Então, eu já posso vir aqui no expoente da potência de base 10 e colocar um sinalzinho de mais? Pode, cara aluno. Pode como deve. Se você não quiser colocar o sinalzinho de mais, fica a seu critério, porque
os números positivos, normalmente a gente escreve sem sinal. O sinalzinho de mais fica oculto. Aposto, pessoal, que vocês estão pensando que número de expoente eu vou colocar aqui. Você irá colocar o número, pessoal, da quantidade de vezes que a vírgula irá saltar até aqui, onde que eu coloquei esse X aqui, pessoal. Porque colocando a vírgula aqui, vocês concordam comigo que esse número fica 147? Eu escutei aí que concordam? Isso mesmo, cara aluno. Então você vai agora saltitar com essa vírgula, você vai pular com essa vírgula para a esquerda. Vamos lá. A vírgula está aqui, então aqui é a posição 0. 1, 2. E chegando aqui é o 3, pessoal. Então a gente vai colocar aqui 3 no expoente. Então o número 147.000, escrito de forma compactada, utilizando a potência de base 10, é dessa forma, 147 vezes 10 elevado a mais 3. Professor, como é que eu sei que isso está certo? Ai, galera, basta você resolver isso daqui. Quando você calcular 10 elevado a 3 vai dar 1.000, e 1.000 vezes 147 é 147.000. Vamos agora compactar o número 43 bilhões, pessoal. 43 bilhões. Quem me dera tivesse esse dinheiro. Só que não. Então preste atenção, cara aluno. Como falei anteriormente, quando o número não tem vírgula, você coloca a vírgula depois do último zero aqui, depois do último algarismo desse número. Lembra do formato, pessoal? O formato para você compactar o número utilizando as potências de base 10, você tem que escrever o número vezes a potência de base quem? A potência de base 10. E se você perceber, pessoal, nesse exemplo, o 43 vai ser o nosso número. Percebam que eu vou ter apenas os números 4 e 3, e à direita do 3 eu não vou ter 0, nem à esquerda também. Então, vamos colocar aqui 43 vezes a quantidade de vezes que a vírgula vai para onde? Vai chegar até aqui, pessoal, para que esse número, que é 43 bilhões, chegar a 43. Se vocês perceberem, esse número, a vírgula, irá pular para a esquerda. Se a vírgula pula para a esquerda, caro aluno, o que acontece com o expoente? O expoente da base 10 é positivo. Nós sabemos que depois da multiplicação tem a base 10 elevada ao seu expoente, o quê? Positivo. Vamos ver quantas vezes a vírgula irá saltitar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, até chegar aqui 9 vezes. Então, você vem aqui no expoente e coloca 9. Então, caros alunos, o número 43 bilhões, escrito na forma compactada, utilizando as potências de base 10, vai ser 43 vezes 10 elevado à nona potência, ou elevado a 9. Entenderam aqui, pessoal? Alguma dúvida? Se tiver alguma dúvida, deixe nos comentários, o professor vai responder para vocês. Agora, pessoal, chegou numa parte muito importante. É quando você vai compactar a escrita de um número que tem vírgula, que você já consegue enxergar. Observe que aqui a gente tem o número 0,000000789. Nesse caso, pessoal, se vocês forem perceber, a vírgula andará para onde? Para a direita. E quando a vírgula pula para a direita, o expoente é negativo. Se você perceber, o número que ficará na frente da potência de base 10 será o número 789. Então, a gente pode escrever 789 vezes 10 elevado a um expoente negativo. Lembre-se o seguinte, a vírgula irá pular. Se a vírgula irá pular, pessoal, a quantidade de vezes que a vírgula pula será colocada aqui no expoente, junto com o sinal de menos. Então, vamos lá, caro aluno? 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Professor, por que eu não posso parar aqui com a vírgula? Percebam, caro aluno, se você parar aqui com a vírgula, você não terá o número 789, você terá o número 0,789. E lembrem-se, eu falei para vocês que não pode ter zero à esquerda, então você tem que andar com a vírgula até chegar a quem? Até chegar depois do último número, depois do 9. Aqui vai ser 7, aqui vai ser 8, e aqui, pessoal, até chegar a vírgula depois do 9, vai ser 9. Ou seja, eu pulei com a vírgula 9 vezes. Então, pessoal, o expoente aqui será quanto? Menos 9. Logo, pessoal, a compactação do número que está aqui será 789 vezes 10 elevado a menos 9. Caro aluno, notação científica, como eu disse para vocês, é muito parecido com aquela compactação utilizando potências de base 10. Você irá utilizar as potências de base 10 para escrever um número em notação científica. Mas eu quero que vocês prestem atenção nesse formato aqui, que é muito parecido com o outro, em que n é um número inteiro, no outro também a gente tinha um número inteiro aqui no expoente, só que esse número aqui que eu apresentei naquela compactação para vocês também era um número inteiro. Porém, agora o número é um número real, ele pode ter vírgula, pessoal. E necessariamente ele será maior ou igual a 1 e menor do que 10. O número que ficará à esquerda da potência de 10 será um número maior ou igual a 1 e menor do que 10, pessoal. Vamos para os exemplos? E aí, caros alunos, vamos resolver esses 3 exemplos? Trouxe aqui para vocês de vermelho aqui, escrito aqui, pessoal, o formato de uma notação científica, que é um número real x maior ou igual a 1 e menor do que 10, vezes a potência de base 10, elevada a um expoente inteiro. Quero que vocês lembrem o seguinte, pessoal, nesse primeiro exemplo aqui, vamos lembrar que quando você não tem vírgula, a vírgula fica depois do último número. E lembre-se, pessoal, esse número x aqui, que vai ficar na frente da potência de 10, ele é um número maior ou igual a 1 e menor do que 10. Então, pessoal, eu quero que vocês observem o seguinte, que a vírgula não pode parar aqui, pessoal. Se a vírgula parar aqui, eu vou ter o número 4.792. E nem a vírgula pode parar aqui. Se a vírgula parar aqui, eu vou ter o número 479,2, que é maior do que 10. E assim por diante, pessoal. Eu quero que vocês notem que a vírgula tem que parar onde? Nesse x que eu coloquei aqui, cara aluno. Assim você perceberá que a vírgula irá para a esquerda. Se a vírgula vai para a esquerda, cara aluno, o expoente é o quê? O expoente é positivo. Esse expoente positivo aqui, pessoal, é de quem? É da potência de base 10. Então, caros alunos, vamos ver quantas vezes a vírgula irá saltitar para a esquerda? 1, 2, 3, 4, 5 e a última parada neste xizinho aqui, ó, 6 vezes. Então, o expoente é mais 6. Vamos escrever agora, pessoal, a notação científica, que será 4,792 vezes 10 elevado a quem? Elevado a mais 6, caros alunos. Pessoal, se você ainda está com dúvida, vamos para o exemplo 2. Percebam, pessoal, que no exemplo 2, caros alunos, a vírgula já é mostrada e você sabe que a vírgula irá andar para onde? Para a direita. E esse número será maior ou igual a 1 e menor do que 10, pessoal. E observe, caro aluno, que essa vírgula aqui, ela tem que parar aqui nesse x. Se ela parar aqui nesse x, eu vou ter o número 7,118. E 7,118 é maior ou igual a 1 e menor do que 10. E lembre-se, caro aluno, quando você vai pular com a vírgula para a direita, que nem vou fazer aqui agora, o expoente é o quê? É negativo, caro aluno. Então, vamos escrever, então, pessoal. A notação científica será 7,118 vezes
10 elevado a um expoente negativo. E qual será esse valor negativo? Vamos lá. A vírgula sairá daqui, vai 1, 2, 3. Parando aqui, pessoal, 4 vezes para a direita. E essa aqui é a nossa notação científica que representa esse exemplo número 2. Vamos para o exemplo número 3? O exemplo número 3, pessoal, é muito parecido com o exemplo número 2, porque você irá caminhar com a vírgula para a direita. Então, caros alunos, o expoente é negativo. E a vírgula, pessoal, preste atenção, ela não pode parar aqui. Se ela parar aonde estou apontando com a canetinha, o número real será 10,7. E 10,7 é maior do que 10 e não menor. Por isso que a vírgula tem que parar nesse X aqui, pessoal, para termos o número 1,07, que vai respeitar o formato de uma notação científica. Note, caro aluno, que a vírgula irá pular 1, 2, 3, 4 vezes até chegar nesse xizinho preto aqui, pessoal. Então, nossa notação científica será 1,07 vezes 10 elevado a menos 4. Lembrem-se, o menos é porque a vírgula foi para a direita e esse 4 é a quantidade de vezes que a vírgula saltitou. E aí, caros alunos, vamos para a última parte da nossa aula, que é operações com notação científica. A primeira operação que a gente vai ver é multiplicação, e eu trouxe aqui um exemplo. Eu estou multiplicando a notação científica 0,5 vezes 10 a menos 5 vezes 5,2 vezes 10 elevado a 23. Então, caros alunos, quando você tem duas notações científicas se multiplicando, você vai multiplicar os números decimais, 0,5 vezes 5,2, e depois, caros alunos, você vai usar a propriedade de potência para fazer 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 23. Qual a propriedade de potência? Multiplicação de potências de bases iguais. Você vai repetir a base e vai somar os expoentes. Acompanhe comigo. Pessoal, quando você multiplica aqui 0,5 vezes 5,2, nos dá 2,6. Se você, caro aluno, não lembra como resolve multiplicação entre números decimais, você, caro aluno, poderá revisar esse conceito de multiplicação entre números decimais clicando no card onde eu estou apontando aqui. Esse card te levará para um vídeo que eu explico essa multiplicação. Beleza, caro aluno? Agora, pessoal, eu quero mostrar para vocês que a gente vai multiplicar as potências 10 elevado a menos 5 vezes 10 elevado a 23. E a gente sabe da propriedade matemática e a gente sabe de uma propriedade de potenciação. E a gente sabe da propriedade da multiplicação de potência. E a gente, caro aluno, sabe da propriedade de multiplicação entre potências de bases iguais, que a gente pode repetir a base e somar os expoentes. Que expoentes são esses, professor? Menos 5 mais 23. Caros alunos, e quando você faz menos 5 mais 23, isso nos dá mais 18. Portanto, você pode colocar aqui vezes 10 elevado a mais 18. Entenderam aqui, pessoal, como é que a gente resolve multiplicação entre notações científicas? Vamos agora aprender como podemos dividir duas notações científicas. Pessoal, na divisão entre duas notações científicas, a representação, o desenho que você pode ter é esse símbolo de divisão, ou, caro aluno, essa operação de divisão pode estar na forma de fração 8,25 vezes 10 elevado a 6, tracinho, dividido por 5 vezes 10 elevado a 3. E esses dois desenhos, pessoal, a forma de fazer é idêntica. Você vai dividir
os decimais, 8,25 dividido por 5. Depois, caro aluno, você vai dividir as potências de base 10. Então, caro aluno, quando você divide esse número decimal, 8,25 dividido por 5 aqui, caro aluno, nos dá quanto? 1,65. Novamente, caro aluno, se você não lembra como divide decimal para o número inteiro, tem um vídeo, pessoal, que eu fiz sobre divisão de número decimal por número inteiro, que eu vou colocar aqui no card. Você clica, revisa e volta aqui, pessoal. Vai ser muito interessante você fazer isso. Agora, caro aluno, você sabe que esse número aqui, real, 1,65, ele vai multiplicar por uma potência de base 10, e essa potência de base 10 vai ser o resultado da propriedade de divisão entre duas potências de mesma base. Será 10 elevado a 6 dividido por 10 elevado a 3, que nos dá 10 elevado a 6 menos 3, que será igual a 10 elevado a 3. Vamos lembrar aqui, pessoal, da propriedade de divisão entre duas potências de mesma base, apresentada na aula de hoje, é que quando você tem duas bases iguais, você repete a base e subtrai quem? Os expoentes. E esse expoente 3 aqui, pessoal, que eu irei circular, eu irei colocar no resultado. Então, pessoal, o resultado dessa divisão será de 1,65 vezes 10 elevado a 3. Caros alunos, obrigado por assistirem mais essa videoaula do canal Determina. Peço desculpas se essa aula foi longa, mas foi necessária, pois essa aula, caro aluno, irá contemplar as atividades do PET das 4 semanas. Fique atento ao canal Determina, ative o sininho, se inscreva, pois nos próximos dias irei postar a resolução das semanas 1, 2, 3 e 4 das atividades do primeiro ano.